Prezados amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, continuando com os episódios da Revolução Francesa, nós tínhamos ficado na situação do clero. Foram 3 gravações a esse respeito, dada a importância do papel do clero na França católica daqueles tempos, tendo a Igreja formado o Reino de França. França nasceu do batismo de Clovis e exerceu uma influência muito grande sobre o governo, sobre a magistratura, sobre as leis. Como se comportou o clero naquela ocasião, isso nós vimos. E estávamos no ano de 1790, quando foi aprovada a Constituição Civil do Clero. Quer dizer, com essa Constituição Civil do Clero, aprovada pela Assembleia Legislativa, o governo passava a controlar a Igreja e toda a atividade dos bispos, dos párocos, dos capelães, a imensa poder da Igreja, quer dizer, as escolas, os mosteiros. E em novembro de 1790 saiu a lei obrigando o clero, obrigando os sacerdotes a jurarem fidelidade à Constituição Civil do Clero. Nós estávamos aí em novembro de 1790. Tendo começado quase 2 anos antes, em maio de 1789, com a convocação dos Estados Gerais. Em julho, começaram os motins em Paris, invasões, queimas, invasão de castelos, queimas de casas, de igrejas. Em seguida, a queda da Bastilha, que foi a tomada da Bastilha, não foi queda, porque foi uma tomada por motins com pessoas pagas para atacar miseravelmente a guarnição que ali estava e que os recebeu muito bem, e ao recebê-los bem foram massacrados. Depois começou o grande medo, foi em agosto. Por toda a parte da França, quase toda a França, vinham boatos falando de invasão, tropas do rei que vinham para massacrar os camponeses, e os camponeses se levantavam em armas, atacavam os castelos, queimavam os castelos, um grande número de castelos foram queimados. E assim foi o grande medo que correu a França, baseado em quê? Sobretudo em boatos. Hoje nós devemos ver um pouco o que foram os boatos. Sendo a Revolução Francesa uma parábola da história, quer dizer, ela serve de exemplo para tudo que vem depois, os boatos foram cientificamente estudados, organizados e postos em circulação pela primeira vez na história das revoluções sociais, dos movimentos sociais. O boato, o que é que ele fazia? Era uma falsa notícia, que servia naturalmente às intenções da Revolução. Eram pessoas que se reuniam, inventavam um pretexto, era preciso uma verossemelhança para que o boato fosse um pouco crível, e faziam circular através de uma máquina de difusão que nós vamos ver qual é. Nós estamos em 1790, em novembro de 1790. Os boatos começaram muito antes. E o principal objeto dos boatos foi a Rainha Maria Antonieta. O que aconteceu com a Rainha Maria Antonieta? Tendo ficado noiva, ainda muito jovem, esplendorosa, os quadros de Maria Antonieta, a moça, a mostram como uma boneca de porcelana. Ela era filha da imperatriz da Áustria, Maria Teresa. Para o seu casamento, ela saiu com uma prestigiosa comitiva de Viena, capital da Áustria, e veio até Paris para conhecer o seu noivo, que era o herdeiro do trono, pois reinava ainda Luís XV,
o herdeiro do trono, o futuro Luís XVI. O povo se encantou com ela. É preciso notar, repetir que, infelizmente, as maneiras da sociedade francesa, preparadas pela Revolução, se tornaram muito frívolas, mundanas. E a jovem Maria Antonieta tinha tido uma educação rigorosamente católica. A sua mãe, a imperatriz de Áustria, ela governava de dois modos a Áustria, de dois modos muito bonitos. Primeiro, católica. A famosa piedade austríaca era doce e rigorosa ao mesmo tempo na educação dos seus filhos. Segundo, como uma família. A Áustria era uma grande família. Ela governava como se no estilo dos antigos reis de França, que eram reis, mas eram pais de uma grande nação, ao mesmo tempo, como nós vimos ao analisar as ordens do rei, as lettres de cachet, emitidas pelo rei para a proteção das famílias. O povo gostou de um certo rigor daquela jovem elegante, muito formosa, harmoniosa em seu estilo e em seus movimentos, porque recordava a velha França. E o povo, por assim dizer, se apaixonou por Maria Antonieta enormemente. Ela teve um casamento esplendoroso, 3, 4 dias de festas, banquetes pelas ruas de Paris. O francês, a monarquia, ganhava com ela um novo impulso. Maria Antonieta era muito estimada. Ela tinha um sofrimento, Maria Antonieta. O principal, o que mais ela assinala nas memórias deixadas daquele tempo, que era a etiqueta da corte. A corte da França tinha modos de ser, de se movimentar, de cumprimentar as pessoas, de se dirigir aos representantes de diferentes classes sociais ou de ofícios do governo, de estar à mesa. O nascimento de uma criança era cercado de cerimônias muito rigorosas. A morte, nem se fala, exéquias, os funerais, dias de orações, desfile de tropas. A etiqueta não era assim na Áustria, não era assim em Viena, porque era em família. E na França, a etiqueta era muito bonita, era muito necessária, mas era muito rigorosa para a espontaneidade familiar de Maria Antonieta. Ela sofreu muito. Certo dia, passeando a cavalo, ela resolve galopar, e nesse galopar ela cai do cavalo e fica imóvel por terra e não se mexe. E os seus acompanhantes, vendo que ela não se mexia, ficaram preocupados, terá quebrado uma espinha, quebrou o pescoço, o que foi? Indo até ela, perguntaram o que aconteceu. Ela disse, eu não sei, estou esperando que me diga o que a etiqueta manda fazer quando a herdeira, a Delphine, quando a herdeira do trono de França cai do cavalo. Aquele capítulo da etiqueta ela não conhecia ainda. Nasceu seu primeiro filho. O seu prestígio foi ao auge. Todos a consideravam com um prestígio redobrado. Maria Antonieta cresceu no conceito de um povo, porque agora ela tinha dado à França um herdeiro. A nobreza não gostava dela. E havia uma razão. A razão principal era o Duque de Orleans, proprietário do Palácio Real, primo do rei. Ele era Bourbon, tinha o título de Duque de Orleans, mas ele era Bourbon. Seu pai tinha sido regente do Reino de França, na minoridade do rei Luís XV, que ainda governava, mas ele era dissoluto, imoral, promovia no Palácio Real orgias,
mandava vir bruxos da Itália, de países vizinhos, para que, fazendo seus passes de mágica, uns conseguissem mulheres para os outros. Ele era completamente dissoluto. E nas grandes festas que ele dava no Palácio Real, Maria Antonieta não comparecia. Ela não podia tolerar, a sua educação católica não podia tolerar aquela demonstração de pessoas perdidas, pessoas revoltadas, porque a sensualidade desbragada leva à revolta, e Maria Antonieta não comparecia. E o Duque de Orleans não podia conceber que ela não fosse. Para ele era uma ofensa. Com outros nobres, também dissolutos, e que constituíam o gabinete dos recusados, como eles diziam na época, ele organizava reuniões no seu palácio. E aí eles criavam os boatos contra a rainha, mexericos contra a rainha. Era no Palácio Real que se encontrava o laboratório onde, gota a gota, se acrescentavam críticas, invenções, mentiras, falsidades a propósito da rainha. Infelizmente, diante dessa oposição, a rainha se recuou. Ela não deveria ter se recuado, porque ela é inocente, ela era inocente. Mas ela disse, não me querem, eu me recolho. Ela deixou de comparecer. Já no Palácio Real, como eu acabo de dizer, ela não ia, mas deixou de comparecer às grandes cerimônias de Versalhes, a recepção de embaixadores, as festas de Ano Novo, de Natal, ela não ia. Tinha dentro do Parque de Versalhes um pequeno palácio para ela, o Trianon, e lá ela se refugiava com um grupo de amigas para conversar, para jogar bilhar, tinham outros jogos, e ela não aparecia. Ora, ela não aparecendo, aumentando as críticas contra ela, o seu sumiço do público aumentava, dava razão, dava motivo para que os boatos aumentassem ainda mais. E começam então as mentiras mais escancaradas contra ela. Não eram só isso. No Palácio Real se faziam canções, pianistas iam compondo cançonetas contra Maria Antonieta, algumas delas obscenas, desmoralizando a rainha, mostrando-a como vulgar, misteriosa, onde está ela. E as poucas vezes que ela aparecia, já mesmo o povo não gritava mais como antes, viva a rainha, viva a rainha. Alguns dobravam o joelho, já um grande número não, porque de tão amada que ela era, ela passou a uma rainha mais ou menos desaparecida. Aí ela poderia ter sido mais perfeita, a grande rainha, a mártir Maria Antonieta. Facilmente ela poderia ter enfrentado essa situação. O rei não enfrentava. De que gostava o rei? Ele era serralheiro, ele gostava de fazer fechadura, chaves. Montou no Palácio de Versalhes uma serralheria e se reunia ali com outros artesãos para fazer coisas muito bonitas para as portas e janelas. E quando diziam a ele, a rainha está sendo caluniada, tendo ele sido formado, educado nas ideias de Fenelon, como nós vimos, ele dizia, isso passará, o meu povo é bom, trata-se de uma onda de mau humor, nunca eles se levantarão contra a rainha. Não via a maldade que existia por trás das ideias revolucionárias e a vontade de destruir que a revolução mostrava naquele momento. E assim os boatos circulavam. Haviam contadores de história. Nós vamos ver ainda quem eram eles, como eram organizados, porque evidentemente não havia rádio e televisão, os jornais de pequena circulação, a palavra tinha um valor extraordinário. Então os revolucionários,
no Palácio Real, formaram contadores de história e que transmitiam em pontos diferentes de Paris, no Jardim de Luxemburgo, em frente a Notre-Dame, perto do templo, ou no bosque de Bolonha, eles se reuniam e tinham verve, sabiam contar, tinham histórias interessantes e o povo ouvia. E eles recebiam notícias da corte, dos castelos do interior da França, da Bélgica, da Alemanha. Era uma espécie de jornal interessantíssimo que tinha, mas eles estavam a soldo da Revolução. E com aquele veneno que era destilado no Palácio Real, pouco a pouco eles instilavam no sangue o desprezo pela monarquia. Primeiro foi o desprezo. Segundo, um silêncio. E dentro desse silêncio, a conspiração. Quando a conspiração, a certo ponto, se torna clara, que permitiu até mesmo que em 5, 6 de outubro, nós já vimos de 1789, o povo, entre aspas, porque eram assalariados do Duque de Orleans, fosse a Versalhes e arrancou de Versalhes a família real, Maria Antonieta, colocou-os dentro de uma diligência e os levou para as Tulherias, em Paris. O palácio não estava absolutamente preparado para recebê-los, e aí eles ficaram pobremente alojados. Mas o povo já não reagiu. O povo já não tinha aquele fervor pela rainha e pelo rei. O rei não fazia questão. Ele era alheio a isso tudo, muito bondoso. Jamais cometeu um crime, jamais mandou alguém para a cadeia ou para a guilhotina, como milhares dentro em pouco seriam guilhotinados. E assim, em relação ao governo, à monarquia, em relação mesmo à igreja, porque a igreja unida ao Estado, a igreja tinha formado a monarquia, o rei era coroado pelo cardeal de Paris, a França se cobriu de trevas. No seguinte sentido, as mentalidades se obscureceram, não viam mais as verdades. Excitados, aquele veneno, cada cançoneta era como um demônio saído do inferno e que ateava o fogo nas consciências contra o passado da França, contra a nobreza, contra a monarquia. Por quê? Qual era a razão? Não havia, mas era preciso detestá-los. E assim, um anjo pairava sobre a França, aguardando a hora da providência, em que a providência puniria, como puniu aquilo tudo. E quando no relógio de Deus os ponteiros da meia-noite chegaram em sua conjugação fatal, a sombra sinistra da Revolução baixou sobre o povo e um país inteiro, eliminando assim uma época histórica que teve seus erros e teve suas imperfeições, como acabamos de ver, mas que mostrou ao mundo e à civilização cristã um esplendor nunca mais visto nas eras históricas futuras. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.